Fala pessoal, tudo bem? Hoje começando um quadro novo aqui chamado Descomplica, onde eu vou trazer os principais pontos de dúvida do pessoal que está começando. E hoje a gente vai começar com o Custom State. Tá? Então, o que que é o Custom State? Ele é uma função dentro do Bubble que serve para armazenar informações temporárias, né? Eu gosto de chamar ele como se fosse a Dory do Bubble, né? Porque essa informação que você coloca nele lá, ele vai ficar ali salva, bonitinho, só que quando você mandar outra informação, ele meio que esquece aquela anterior. Entendeu? Então ele não é igual às funções do banco de dados, que ele fica salvo no banco de dados. Essa informação você coloca nele e depois de um tempo, com um refresh de página ou quando você manda outra informação, ele apaga a anterior. Entendeu? Então vamos lá começar a entender como funciona um custom state. Então aqui eu tenho dois grupos aqui, um grupo repetidor mostrando os dias da semana, né? E a gente vai trabalhar das duas formas possíveis com o custom state. Um a gente vai começar salvando uma lista e outra a gente vai fazer para salvar o dia, tá? Eu deixei aqui certinho no meu banco de dados já, ó, uma entrada para salvar o dia que eu selecionar e a lista de dias, tá bom? Então a gente vai configurar isso daqui. Então como que a gente começa? A gente pode vir aqui, ó, no grupo repetidor mesmo, nesse izinho aqui em cima, ó, a gente dá um clique nele e vai adicionar um novo custom state. Então é aqui, ó, eu vou colocar dias selecionados, opa, dias selecionados, certo? E eu vou falar aqui ó, uns dias da semana, o meu tipo de informação, e eu quero que ele seja no formato de lista, tá? Então o meu nome do meu custom state é dias selecionados, contendo os dias da semana e no formato de lista, tá? Então eu criei aqui. Então é aqui que eu vou armazenar os dias que eu selecionar aqui, entendeu? Então esses dias vão ficar armazenados aqui temporariamente. Quando eu salvar a lista aqui, essa lista ela pode sumir, ou se eu der um refresh de página, essa informação que está alocada aqui, ela some, tá? Por isso que é importante, se você começar a trabalhar com custom state, salva ali e vê se você vai precisar salvar no banco de dados, daí sim essa informação fica armazenada lá bonitinha, tá? E nesse outro aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou aqui no izinho, adicionar um novo custom state, só que vai ser dia selecionado. Acho que vai ficar um pouquinho confuso essa questão de dia, mas a gente já troca no outro ali, ó. Só que esse aqui vai ser o dia selecionado, vai ser também dias da semana, né? Porque é com base nas informações que eu quero puxar ali daquela lista. E só que ele não vai ser lista, então eu não preciso marcar isso daqui, ó, desmarcado. Dia selecionado, dia da semana, criado. Vamos só fazer uma alteração nesse nome aqui, ó. Ao invés de dia selecionado, vamos colocar lista. Lista dias selecionados. Pronto, aí fica diferente um do outro. Então tá, o que que acontece aqui? Quando eu vou falar para o meu começar a trabalhar aqui dentro agora. Então eu vou começar a marcar realmente os dias que eu selecionei aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar o nome desse meu grupo repetidor aqui, ó, Ctrl C. Vou vir aqui nesse marcador e vou falar para ele aqui numa condicional. Eu falo, ó, o ícone. Quando esse grupo repetidor, opa, olha a besteira aqui, ó, lista de dias, dia. Só pra gente não se perder, nunca façam isso, tá? Foi até bom para acontecer pra gente sempre renomear os elementos corretamente, tá bom? Então esse aqui vai ser a lista, esse aqui vai ser o dia. Então vamos lá. Então, ó, quando o meu grupo repetidor dias lista, aí eu vou descer aqui embaixo, ó, porque eu quero trabalhar com um custom state, certo? Lista de dias selecionados contenha o parent group dia da semana, aí eu quero o que que ele faça? Eu quero que o ícone dele mude para um tipo de ícone fill, preenchido, tá? Então ele vai mudar para essa formato aqui, ó. Se eu quiser ver funcionando, ele vai fazer isso daqui, ó, tá? Então o que que eu tô falando para ele nessa condicional? Ó, pega ali o custom state, né? Lista de dias selecionados do grupo repetidor lista, que é esse cara aqui, e verifica se ele contém o parent group dia da semana, ou seja, vê se ele tem o, o ícone, o dessa célula aqui, o dia dessa célula, entendeu? Vê se ele tem o da segunda-feira lá naquela lista. Se ele tiver, coloca o ícone nesse formato aqui. Fechou? E eu vou fazer a mesma coisa para esse cara aqui, ó. Então eu vou pegar aqui o Repeating Group dia da semana, Ctrl C. Vou vir aqui de novo, vou criar uma condicional nova para esse ícone, falando o seguinte, ó. Se o meu grupo repetidor dia, custom state selecionado, é o parent group dia da semana, então o meu ícone ele vai ser também naquele mesmo formato de fill preenchido.
Entendeu? Então aqui eu tô falando a mesma coisa que aqui, só que a diferença é que aqui eu tô usando o is como base e aqui eu tô usando o contains. Por quê? Nesse carinha aqui, a gente está trabalhando o custom state como lista, né? Então essa lista tem que conter aquela informação. E aqui não, eu estou trabalhando ele como uma única informação. Então ela tem que ser aquele dia, entendeu? Ele não vai ser outro dia ou ele não vai conter uma lista de dias, entendeu? Então vamos lá, ó. Vou começar a configurar aqui. Então para isso eu vou selecionar o grupo e vou adicionar um novo workflow nele. Aqui eu vou fazer rapidinho, caso vocês tenham dúvida de como funciona essa parte de gatilho duplo, vai ter um vídeo no cardzinho aqui explicando certinho para vocês. Tá? Mas basicamente a gente vai setar o state aqui do nosso grupo repetidor dias lista, tá? Então seleciona aqui o nome do nosso grupo repetidor que está com o nosso custom state. Eu venho aqui então, ó, custom state, dias lista, lista de dias selecionado. Aí aqui, gente, é o seguinte, ó, quando o custom state de vocês for nesse formato de lista, ele vai funcionar num formato diferente na hora que você setar o state dele aqui. Porque eu tenho que pegar de novo o meu repeating group dias lista. Aí eu vou selecionar a lista do custom state que eu quero, certo? E vou fazer isso aqui, ó. Vou dar um plus item. Que item? O current cell dia da semana. Entendeu? Então, nesse formato aqui, ó. Então, eu tenho que fazer quando for lista. Pega o grupo repetidor novamente, a lista do custom state e adiciona a current cell dia da semana. Entendeu? Só que ele só vai funcionar, ele só vai fazer isso aqui de plus item, ou você adicione ali, né? Um item só se o nosso grupo repetidor lista de dias da semana não contenha o current cell dias da semana. Então eu estou falando para ele o seguinte, ó, só adiciona se ele não estiver naquela lista ainda. Aí aqui a gente vai funcionar o gatilho duplo como eu mencionei antes, ó. Daí a gente inverte e aqui onde é plus, a gente coloca minus item, tá? Então ele vai adicionar e remover os itens que a gente selecionar aqui, ó. Ó, se eu selecionar o domingo, a quarta, a sexta, tá vendo que ele já começa a selecionar todos. Aí se eu clicar novamente, ele remove, porque ele verifica que eu tenho esse item na minha lista e eu posso remover. Então, se eu não tenho esse item na minha lista, eu adiciono e vou removendo, certo? Esse outro aqui vai funcionar da seguinte forma. Vamos selecionar aqui o grupo, então, adicionar um workflow e a gente vai dar um set state of element, tá? Só digitar aqui set e um Szinho já aparece. Qual que a gente quer setar? Qual elemento que a gente quer setar? É esse grupo repetidor aqui, certo? Então, repeating group dia, colocar ele aqui, ó, que vai ser o repeating group dia que a gente quer setar. Qual custom state? É o custom state desse cara aqui que a gente setou aqui no vizinho, certo? Então vai ser o dia selecionado. Se você vier aqui, ó, vai estar já dia selecionado, que é o único. E qual que é o valor? Aí, como ele é um único item, a gente coloca o current cell dia da semana, tá? E isso vai acontecer o seguinte, ó. Então, quando eu selecionar, lembra que eu falei que ele é a Dory do Bubble? Então, eu falei, ó, custom state, marca aí o domingo pra mim. Eu falei, ah, não, agora marca a sexta. Pô, ele já esqueceu que eu marquei o domingo. E tá focado na sexta. Entendeu? Então, ele é nesse sentido aqui. Ele vai meio que, entre aspas, esquecendo as minhas opções anteriores, ó. Entendeu? Mesma coisa aqui na lista. Se eu selecionar esse domingo, terça e quarta e desmarcar a quarta-feira, ele já não lembra que eu marquei a quarta. Eu tenho que ir lá e marcar de novo, certo? Aí como que a gente faz para manter essas informações que a gente colocou aqui armazenada? Então, por exemplo, imagina que isso daqui é um menu, entendeu? De um aplicativo de delivery, onde a pessoa vai selecionando o que ela quer naquele menu, certo? Quando a pessoa terminou de escolher o que ela quer, ela pode vir aqui e salvar a lista. Então a gente vai fazer isso, ó. Então a gente vai vir aqui, salvar lista, adicionar um workflow, e a gente vai fazer uma mudança no usuário atual. Aliás, deixa só eu fazer uma coisinha aqui, porque eu não estou logado. Deixa eu só rodar como um usuário aqui para poder fazer essa alteração correta, né? Então, vamos voltar aqui. No botão de salvar lista, editar workflow, vamos fazer uma alteração no próprio usuário aqui, ó. Make change to current user. Qual campo a gente quer mudar? O dias lista. Só que aqui, como a gente trabalha com lista, ele não vai ser igual e tudo mais. Ele vai ser essas opções: adicionar, remover, setar lista, adicionar lista, remover lista e limpar lista.
No caso, como a gente já tem uma lista criada e setada, que vai ser essa parte aqui, né? Então a gente já vai ter os dias selecionados num formato de lista. Então a gente quer só pegar essa lista e salvar. Então a gente vem e seta essa lista. Com base no quê? No nosso grupo repetidor dias lista, lista de dias selecionados, no nosso custom state, ó. Então eu estou pegando a lista lá do custom state e guardando ela. Depois eu quero pegar esse set state of elements do nosso próprio grupo repetidor lista aqui, lista de dias selecionado, e vou limpar. Então eu salvei essa lista aqui correta no banco de dados e depois eu limpei a nossa lista que a gente selecionou. E vai ser a mesma coisa aqui também, ó. Se eu clicar aqui em salvar dia, eu vou também fazer uma alteração no usuário, onde o meu dia vai ser igual ao grupo repetidor dia, dia selecionado, certo? E depois também eu posso fazer a mesma coisa. Set state of element, grupo repetidor dia, dia selecionado e limpei ele. Então se a gente for fazer aqui um teste, ó, vou selecionar domingo, terça, quinta e sábado e salvei a lista. Ó, ele já limpou. Se eu vier aqui no banco de dados e dar uma olhada, ó, no dias lista, então domingo, terça, quinta e sábado. Se eu selecionar segunda, terça e quarta e salvar a lista, e dar um refresh aqui novamente, ó, segunda, terça e quarta, certo? Então aqui ele basicamente esqueceu que eu salvei. Eu só tô realmente vendo o que está salvo no banco de dados através do banco de dados, tá? Não do custom state. Custom state é para armazenar informação temporária. A partir do momento que você salvou essa informação no banco de dados, ele esquece, entendeu? E a mesma coisa aqui, ó. Selecionei terça-feira, salvei o dia. Daí aqui vai aparecer terça-feira. Salvei sábado. E aqui ele vai salvar o sábado, certo? Então assim é uma das formas como utilizar o custom state. Isso aqui você pode estar usando no menu, isso aqui, por exemplo, no, né, seletor de dias e tudo mais, ou opções, né? Você vai fazer um quiz, coloca aqui nesse formato onde a pessoa pode selecionar lá em cima e depois salvar, certo? Então é assim que funciona basicamente o custom state.